Vamos iniciar o evangelho de hoje, né? Antes de tudo, bom dia. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades. Mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valiosos projetos para o levantamento do largo edifício, entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados, todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certas máquinas, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos da atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre em ação, né? A gente tem que estar em ação, é necessário a gente estar em ação, que isso é um dos motivos de nós viver, né? Isso é um dos motivos da vida. É um exemplo muito claro: se uma pessoa ficar deitada, parada numa cama e não poder se mexer, como é a vida para ela? E existe muitas pessoas assim, e pessoas ainda que ficam alegres, né? E nos dão grande lição de moral, né? Mas como é a vida para ela? Então, quer dizer, nós temos que viver, e viver é estar em movimento, né? Em ação. Isso é um dos sentidos da vida, porque tudo na natureza, né, está em movimento. Aí você vai me perguntar por que então existem essas pessoas que ficam assim? Por expiação, por provas, né, algum motivo assim, elas se encontram nesse estado devido lá atrás, né, que nós não sabemos o motivo. Então vamos continuar o nosso evangelho. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio sobre ele, que é o plano de regeneração, né? O mundo de regeneração que a gente viu ontem, né? Que se eu conseguir ver, eu vou ficar muito feliz, né? Mas para o planeta inteiro ficar regenerado, eu acho que aí tem que ter alguma coisa no planeta inteiro, né? Porque a humanidade tá meio... E aí eu também nessa parte eu não ia querer ver, né? Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pede que o mundo generador vos abra o seu seio, após a expiação na terra. Para isso a gente teria que viver o evangelho, né? Progressão dos mundos. Santo Agostinho. Dizem, né, que Santo Agostinho era Saulo de Tarso. Hoje Santo Agostinho, depois Santo Agostinho. Quando eu li Paulo e Estevão, esse livro assim me ajudou muito, porque cada pessoa, né, se apega a um apóstolo, né, a alguém em específico, é lógico, Jesus em primeiro lugar, né, e desde criança eu sempre gostei da Virgem Maria, mas nas minhas gerações sempre esteve Jesus, e também sempre fui, na época, muito devota à Virgem Maria, né, e Saulo de Tarso, né, não Saulo, porque me persegues, né, porque teve o Estevão, né, e teve o Saulo. Na época até, às vezes, me confundia, eu falei, porque eu era muito criança quando li esse livro, tinha uns 10 para os 11 anos, mas enfim, na parte dele mudar todo o seu mal, a partir da estrada de Damasco,
e passar a fazer o bem, ali eu entendi que todos têm chance, né? E eu achei isso maravilhoso, porque eu devo ter passado por um pedaço mais ou menos assim, não igual dele, mas assim, das maldades que eu tenha feito lá fora, eu devo ter passado por alguma transformação, né? Porque eu admiro bastante essa parte. Isso eu falo em vidas passadas, viu? Porque nessa vida, graças a Deus, eu posso deitar minha cabecinha no travesseiro. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela. Pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas o meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e ofereceu aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles também avançam na senda do progresso, assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto a esta ideia grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentre a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, quer dizer, chegamos nesse estágio, né? Eu já sei disso, que a gente já está nesse estágio. O meu medo é que aconteça aqui com a gente, né? O mesmo que aconteceu lá no sul, né? Mas é tudo muito claro que tudo é passageiro, tudo passa lá e pode passar por aqui também. Isso é extremamente muito claro, né? Se não há água, há vento, se não há vento, há tremores. É certeiro que ocorra cataclismas naturais. Isso é certeiro em parte de todo o planeta, né? Se existe uma transformação no planeta, isso é certeiro. Mas, né, há sobreviventes e não sobreviventes, né? Também tem que pensar nisso. Bom, vamos encerrar o evangelho de hoje. Muito obrigada pela orientação de hoje, pela orientação do dia. Assim o dia se torna melhor, né? Mais leve, né? Muito melhor. Obrigada, Senhor, por hoje. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje.